Mais uma vez aqui, sou o professor Felipe Rocha e mais uma aula virtual, essa voltada para os segundos anos do EJA, tá? Saudade de vocês, tá? Um grande abraço e torcendo aí para, dentro do possível, tudo esteja bem na vida de vocês, de coração. Bem, o objetivo da aula de hoje vai colaborar com a aula passada, que a gente falou sobre o mundo do trabalho, tá? A gente falou sobre o que é o trabalho, a gente falou sobre que o trabalho para o Marx é transformar a natureza, quando o homem, através do seu trabalho, transforma a natureza. Essa é a principal característica do trabalho. Além disso, a gente falou que o trabalho humano ele é diferenciado do trabalho do animal, porque o ser humano tem a característica de refletir sobre aquilo que ele faz. Ele não trabalha somente por instinto, mas consegue refletir sobre o trabalho que faz. Da mesma forma, a gente aprendeu que quando o homem, através do seu trabalho, transforma a natureza, ele transforma a si próprio. Hoje a gente vai falar sobre as transformações no mundo do trabalho. Afinal, o trabalho nem sempre foi apropriado da mesma forma. Então a gente vai falar sobre os modos de produção e depois a gente vai falar sobre formas de produção, Fordismo e Taylorismo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Como eu disse, não é? O trabalho, a forma que ele é apropriado, ao longo do tempo ele muda, tá? Ele não se dá da mesma forma. E a gente vai começar entendendo isso ao falar sobre os modos de produção. O que é um modo de produção? Para a economia, é a forma socioeconômica associada a um determinado momento da evolução das forças produtivas. Então, a gente vai ter um momento da história que o trabalho era artesanal, um momento da história que o trabalho era manufaturado, até chegar à indústria. Também a forma que ele é produzido socialmente passa pelo modelo primitivo, pelo modelo escravista, asiático, feudalista, até o capitalista. E é justamente desses modelos que a gente vai falar agora. Modos de produção ao longo da história. A gente passou pelo primitivo, escravista ou asiático, feudal, capitalista e socialista, que a gente não vai falar nessa aula. Beleza, pessoal? Então, vamos começar pelo modo primitivo. Nesse momento, é o momento que surgiram as primeiras sociedades humanas. Isso quer dizer, quando os homens começaram a viver em grupo. E a natureza era implacável contra eles. Eles precisavam lutar contra a natureza, dominar a natureza para sobreviver. Por isso eles estavam em conjunto, eles trabalhavam juntos, porque juntos eles tinham mais força. Não existia divisão de terra, tá? Eles viviam, produziam para sobrevivência mesmo, aquilo que a gente chama, tá, de produção de subsistência. E o que mais a gente pode dizer desse período? Tudo era de todo mundo, era uma produção coletiva. Então não existia propriedade privada, ninguém era dono de nada nesse momento histórico. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, sociedades primitivas, eles trabalhavam em conjunto, tinham que dominar a natureza, não tinha divisão entre eles, inclusive
não existia propriedade privada. E aí a gente chega no próximo modo de produção, o modo de produção escravista. Nesse modo de produção surge a propriedade privada. Isso quer dizer, alguns passam a ser donos das terras, outros não. Surgem as cidades e também a economia se torna um pouco mais diversificada, mas o mais interessante é o seguinte, que o trabalho não era assalariado. O trabalho nessa época era visto como algo negativo. E todo homem livre não trabalhava. Ele se dedicava às artes, à cultura, etc. Mas quem trabalhava por ele? Os escravos. Então, o escravo era tido como uma propriedade. Tá? Os escravos eram tomados, na maioria das vezes, eram prisioneiros de guerra. Algumas vezes eram escravos por dívidas. Existia dinheiro nessa época? Sim. Mas ninguém trabalhava por dinheiro. O trabalho geralmente era um trabalho escravo. E essa que é a mudança que a gente tem do período anterior, que o trabalho era coletivo, ninguém era dono da terra, não existia propriedade privada. E nesse segundo momento, onde já existe o trabalho privado, a propriedade privada, e um grupo de pessoas que é prisioneiro de guerra ou por conta de dívidas, trabalha, não recebe salário. Então o trabalho nesse primeiro momento não é assalariado. Beleza, pessoal? Ficou bem claro a distinção do primeiro para o segundo? Agora vamos lá para o terceiro, modo de produção feudal. O modo de produção feudal, ele não é escravista, no entanto, ele também não é capitalista. Olha só, está no meio dos dois. Por quê? Porque nesse momento, as pessoas estavam fugindo e elas foram morar no campo, numa área chamada feudos, uma área muito parecida com essa, onde tinha um castelo. Nesse castelo morava um guerreiro, que a preocupação dele, a função dele era proteger as pessoas, porque estávamos num período de guerra. Ele oferecia proteção, e em troca as pessoas tinham que trabalhar em suas terras alguns dias e em outros dias na terra do senhor feudal. Ele era escravo? Não. Inclusive, a responsabilidade de alimentar o escravo era do seu senhor, porque nenhum senhor queria que seu escravo morresse de fome. Nessa situação aqui, além de produzir para o senhor feudal, o servo tinha que produzir para si mesmo, nas suas terras. Então, essa é uma característica. Outra característica, tá? Era uma sociedade estamental. As pessoas nasciam de uma forma, era por nascimento. Se ele fosse servo, filho de servo, servo era. Não tinha como mudar. Nobre, filho de nobre, nobre era. Então, essa posição era definida pelo nascimento. E não havia mobilidade social. Bem, gente, aqui você pode perceber que também não há trabalho assalariado. Existe um acordo entre o servo, agora o termo correto é servo, e o senhor feudal. Nesse acordo, o servo trabalha tanto nas suas terras como nas terras do senhor feudal em troca de proteção. Bem, é isso. Agora a gente vai para o último modo de produção que a gente vai falar na aula de hoje, gente. O modo de produção capitalista. E o modo de produção capitalista, ele tem um trabalho assalariado. Pela primeira vez na história, o grosso do trabalho da humanidade passa a ser assalariado. O trabalhador vira uma mercadoria. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar, quando eu entro na fábrica e trabalho por tantas horas,
por dia, eu estou vendendo a minha força de trabalho para o patrão, que a gente chama também de burguês, que ele tem os modos de produção, fábrica, a matéria-prima, capital, e a gente não tem nada disso, tá? Então ele chega lá para o patrão, a gente vende nossa força de trabalho em troca de um salário. E o que é mercadoria? Algo que pode ser comprado e vendido no mercado. Logo, nós nos tornamos também mercadorias. Mercadorias que fazem mercadorias para serem vendidas no mercado. Beleza, pessoal? Agora os meios de produção são privados. Então, diferentemente de épocas antigas, onde o artesão era dono das máquinas que ele trabalhava e etc. Agora não. O burguês, aquele dono dos meios de produção, ele é o dono dos meios de produção. Ninguém vai trabalhar, pelo menos se a pessoa for funcionário, com uma máquina nas costas. A máquina está lá e o dono da máquina é o burguês. E lembrando, gente, burguês nessa teoria significa dono dos meios de produção, tá? E o proletário ou proletariado, o objetivo dele, quem é ele? Ele é o trabalhador, aquele que só tem a sua força de trabalho para vender. E o objetivo do capitalista, do burguês, é o lucro. Beleza, pessoal? Ficou bem claro? No entanto, a forma que o capitalismo se deu evolui conforme o tempo. A gente teve lá a Revolução Industrial, tá? Mas a partir da Revolução Industrial que se deu lá finais do século XVIII, século XIX, Inglaterra, ele vai mudando, ele tem outras características. E aí a gente chega finalmente, em duas formas que o capitalismo se transforma. A primeira forma é que a gente chama de Fordismo-Taylorismo. Por que Fordismo-Taylorismo? São dois sistemas diferentes, mas muito parecidos. A gente coloca em um só, a gente poderia colocar um hífen aqui, Fordismo-Taylorismo. E ele tem suas características gerais. Mas antes de falar sobre o Fordismo-Taylorismo, vamos assistir um pequeno vídeo que vai deixar mais claro essas características do Fordismo-Taylorismo. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
Sección 5, aumente velocidad a 4.7. Phoenix Mount 13. Phoenix Mount 13. Bem, pessoal, esse filme é clássico, né? É muito interessante ver Charlie Chaplin. Mas o que chama atenção nesse filme é as características do Fordismo Taylorismo. Que a primeira é uma linha de montagem. Você tem uma esteira, uma linha de montagem, que é a característica desses sistemas. A gente tem a produção em massa, se produz muito. Porque nessa primeira época, nesse primeiro tempo, não tinha essa preocupação em concorrência, eram poucas indústrias. Então se produzia em massa, muita gente. A produção era padronizada. Então, como se passava numa esteira, os produtos eram idênticos. Gerava grandes estoques, porque primeiro se produzia para depois pensar em vender. O trabalhador, ele era fixo. Ele se esforçava muito, trabalho repetitivo, difícil, mas era assim. Precisava de muita gente, muita mão de obra. Então essa era uma característica. Eles viviam sobre uma legislação rígida, mas havia sim muito trabalho. Isso, de certa forma, gerava um bem-estar social. Por quê? Porque, imagina uma situação, nesse modelo, uma fábrica, ela produzia tudo, dentro dela mesma. Elas eram imensas, precisavam de muita gente. E se o trabalhador se sentisse muito explorado contra o salário, ele podia parar tudo. E se ele parasse tudo, o que o patrão teria que fazer? Será que ele teria como mandar 5, 10 mil funcionários embora e chamar todo mundo novo? Era difícil. Ele acabava tendo que ceder. E isso era uma característica muito forte desse sistema. No entanto, a gente teve algumas crises mundiais. A gente teve a crise de 29, depois a gente teve a crise do petróleo de 70, a Segunda Guerra Mundial também. E aí, isso tudo faz que falte, já tenha, as pessoas percam dinheiro, falte matéria-prima, e essas fábricas não tenham como manter esse modelo. Muitas vezes os produtos que elas produziam ficavam encalhados por falta de mão de obra. E aí surge um novo modelo no Japão chamado toyotismo. E o que é esse toyotismo? A gente não tem mais a produção em massa. A gente tem uma produção sob demanda. O que é isso? A gente primeiro tem a encomenda e depois produz. Não se produz mais em massa, tentando, de alguma forma, economizar, evitar o desperdício, etc. A gente tem a economia de mão de obra. Agora, o trabalhador não faz uma única coisa como no sistema anterior, mas ele pode passar por diversos setores da fábrica. Então, é mais uma característica. A gente tem o aumento da produtividade, inclusive a taxa dos custos de gastos, etc. Tá? A gente tem também um novo sistema de produção, onde surgem
empresas que ficam responsáveis por apenas uma parte da produção, que a gente chama de mão de obra terceirizada. Então, ao invés de contratar de uma empresa cuidar de tudo, abarcar tudo, algumas empresas, cada uma é responsável por uma parte da produção. Isso vai gerar que o trabalhador já não possa fazer uma greve geral, porque não dá mais. Ele pode ser mandado embora, é muito mais fácil mandar embora um grupo do que um grupo pequeno, do que uma fábrica inteira. Além disso, o trabalhador, muitas vezes, ele passa a ser contratado por período, conforme, lembra que a produção é sobre demanda, que a gente chama de just in time. Eu estou dizendo esse nome esquisito, tá, gente? Por quê? Porque pode ser cobrado no vestibular. Se escreve just in time ou just in time. Esse modelo é que primeiro a encomenda, depois produção. Então, vou dar um exemplo numa fábrica de ônibus que existe lá em Cascavel, uma cidade que eu conheço. Já estudei lá em algum tempo, quando eu estava no mestrado. E lá tinha uma fábrica de ônibus, se eu não me engano, Marco Polo, e eles produziam por demanda. Quando não tinha demanda, eles mandavam o trabalhador embora. Quando tinha, eles recontratavam. Então, existe essa flexibilidade maior nesse modelo. Além disso, as máquinas podem ser reajustadas. Então, a mesma fábrica que produz produto A pode produzir produto B se a demanda for de produto B. Isso vai me lembrar muito também de uma fábrica que eu conheci lá também no Paraná, que vinha uma encomenda, se produzia aquilo, depois eles mudavam alguma coisa na linha de produção e se produzia um outro produto com as mesmas máquinas, só com alguma alteração. Então, essa é uma característica do toyotismo. Então, retomando, a gente aqui não tem mais produção em massa, a gente tem produção sobre demanda, também chamada just in time. O trabalhador agora não é um trabalhador que faz uma única coisa, é um trabalhador que faz um pouco de tudo. O trabalhador não tem a mesma segurança jurídica, etc. Tá? E a fábrica pode ser adaptada a determinadas condições. Isso foi muito importante, principalmente a partir da década de 70, da crise do petróleo, tá? Para reorganizar a produção no mundo inteiro. Então, esse modelo que saiu do Japão, ele se espalha no mundo inteiro. E é uma coisa bem importante, a gente tem as máquinas, o uso mais que nunca das máquinas nesse processo. E como consequência disso, a gente tem a alta rotatividade da mão de obra. Então, lembra que todo mundo pode andar por todos os setores, além de em um determinado momento ser chamado para trabalhar outro, não. Então, essa é uma característica desse modelo. A gente pode pensar aí nos gatos, não é? Quem trabalha na Petrobras, nos gatos, que mudou as características do trabalho dentro da própria Petrobras. Em algumas condições mais precárias ainda, o trabalhador terceirizado ganha menos com condições mais precárias. Ele não vai fazer greve, porque se o trabalhador terceirizado faz greve, vai ser mandado embora rapidamente. Então, existe um baixo nível de sindicalização. Não existe mais aqueles grandes sindicatos como existia no modelo anterior. Tá? O enfraquecimento dos direitos trabalhistas, pensa assim, direitos trabalhistas para o grande empresário é gasto. Se esse modelo surgiu num momento de crise, onde eles precisavam aumentar o lucro, então, de certa forma, diminuir direitos trabalhistas. A gente tem um desemprego crescente, até pelo uso das máquinas. E tudo isso são características do
do Fordismo, pós-Fordismo ou, melhor, do Toyotismo? Bem, outra consequência que a gente pode citar, além dessas que eu já falei, é que, bem, vai ter cada vez menos trabalho, principalmente no setor industrial. Se a gente for pensar, antigamente o setor industrial, ou primeiro setor da economia, né? Ou, na verdade, o segundo setor, o primeiro setor é a agricultura, ele tinha uma participação muito maior. Hoje em dia, essa participação se deslocou do segundo para o terceiro setor, que é de serviços. Então, o emprego nas fábricas ele é menor, pelo uso da tecnologia, etc. Há maior taxa de desemprego. E de quem, eles vão dizer, de quem é a culpa dessa pessoa que não consegue se enquadrar no mercado? A culpa é do trabalhador. Por isso ele tem que buscar novas formas de se enquadrar no mercado. E aí vai surgir o trabalho por conta própria. O sujeito tem que ser empreendedorismo é uma palavra nova, muito usada. Também o cidadão dinâmico, capaz, que consegue se adaptar às novas tecnologias. Tudo isso são palavras que surgem após o toyotismo ou pós-fordismo, e que transferem a culpa desse modelo que já não comporta todos os trabalhadores para o trabalhador. Agora ele tem que se adaptar e conseguir sobreviver nesse novo modelo. Beleza, pessoal? Qual a importância de entender tudo isso que eu falei agora sobre o mundo do trabalho, sobre as transformações que ocorreram ao longo do mundo do trabalho? A gente já aprendeu que nem sempre o trabalho foi assalariado, a gente aprendeu que quando o trabalho passou a ser assalariado, houveram mudanças na forma de produção, porque isso impacta diretamente nossa vida como trabalhadores. Beleza, pessoal? E até a próxima!